Ela traz uma ação de Deus. Ela não está representando nada,
ação que Deus fez. Uma ação que fez com Israel, por causa de uma consequência que trouxe por causa dos pecados de Israel. E essa consequência trouxe destruição. E por que a destruição? Por causa da desobediência do povo. Só que quando a gente vai pensar em desobediência, a gente pensa em quê? No básico, né? Só que a gente vamos analisar essa parábola. Por que panela? Vamos pensar na panela e no fogo. O povo, aquela cidade, eles estavam tão assim, pensando que eles estavam tão certos, que eles estavam entendendo que eles estavam protegidos dentro de uma panela do externo, que era o fogo. Então eu estou dentro da minha panelinha, estou protegido do externo, do fogo. Não está pegando em mim. Só que o que eles não imaginavam é que dentro da panela estavam sendo fervidos. E muitas vezes a gente está dentro da igreja sem pensar que, se preocupando com o externo, se preocupando com o fogo e esquecendo que a gente está sendo fervido, esquecendo nossos irmãos aqui de dentro. E é muito interessante que quando a pastora me chamou, eu aceitei, ótimo, beleza. Só que ela falou assim, Gabi, eu fui apresentar o culto e Deus falou claramente comigo sobre uma situação sua. Eu falei, como assim? Uma situação sua em respeito a uma pessoa. Isso não pode acontecer na casa de Deus. Você não pode subir no altar para pregar, sendo que você está com uma situação não resolvida com uma pessoa, e uma situação séria, que para mim era séria. E aí eu fiquei pensando assim, eu não quero resolver. E eu não quero resolver não é porque era algo que eu queria, de verdade eu não queria resolver porque eu estava apegada àquele sentimento de não quero resolver. Apegada àquele sentimento de ranço. Foi essa palavra, inclusive, que eu usei para saber, eu estou apegada a esse sentimento de ranço. Só que não adianta nada eu subir aqui no altar e falar coisas legais, falar coisas bonitas, sendo que eu estava apegada a um sentimento contra uma pessoa da minha igreja. Deus não ia receber nunca. Os irmãos podiam falar amém, os irmãos podiam entender, só que Deus não ia receber. Porque vocês são minha família espiritual. E se eu não cuidar do meu coração com vocês, como que Deus recebe qualquer tipo de oferta que eu faça para Ele? E é isso que a gente não entende muitas vezes. Muitas vezes a gente fica cultivando sentimentos, cultivando raiva, cultivando ódio por coisas bestas, por coisas inúteis. Por exemplo, essa situação, eu já sabia quem era a pessoa fez uma coisa específica. Eu sei quem é a pessoa, eu sei como ela é na vida, eu já sei que é um problema pessoal da pessoa, só que assim, eu não quis relevar, sabendo quem é a pessoa. Não quis. Eu me apeguei àquele sentimento forte. E aí eu estava orando contra coisas externas, sabe, que vinham me atacando, mas eu estava esquecendo que eu estava sendo ferida. E eu só entendi quando eu li essa palavra e pedi, meu Deus, traz luz para minha mente para que eu consiga de fato entender o que essa palavra, o que essa panela significa, porque é uma parábola muito difícil. Cada carne, bife, filé, é muito difícil. Eu não entendi nada, meu Deus, eu não estou entendendo nada, eu só consegui entender o que significa quando eu orei e pedi, meu Deus, eu preciso que o Senhor esclareça na minha mente para que eu possa entender a tua palavra. E a gente às vezes não acredita que a gente vai ser atacado por sentimentos que a gente cultiva. A gente não entende que a gente precisa evoluir espiritualmente. A gente fica ali engastalhando muitas vezes na palavra porque a gente não evolui. Só que a gente não evolui por causa desses pecados de estimação que a gente carrega. Lá em Romanos 7, 14 ao 17, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que entendo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se
se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Vocês entendem que muitas vezes nós somos controlados por nosso pecado, mesmo a gente sabendo que é pecado? É como eu falei, o pecado de estimação. Sabe aquele pecado que a gente não quer desapegar? A gente sabe que é pecado, a gente sabe que é errado, a gente sabe que traz mal, mas a gente não quer desapegar dele. E esse pecado é justamente o que o inferno vai usar contra a sua vida. É justamente o que vai engastalhar você. Só que não é fácil desapegar desse pecado. E muitas vezes, se você não orar para Deus, pedindo para que você desapegue, você não desapega. Porque aquilo está enlaçado no seu coração de um jeito que, se você falar, meu Deus, eu preciso me desapegar disso, eu preciso entender o que é o pecado, por que isso é um pecado. Tem muitas ações em nossas vidas que trazem consequências, isso a gente já sabe. E assim é com o pecado. Muitos pecados trazem consequências, só que a gente sabe. E por que a gente fica aí preso naquilo? Por que a gente fica se prendendo a situações que nós sabemos que não vai fazer com que a gente evolua? Porque nós ficamos presos a sentimentos que não vai fazer com que a gente alcance o céu? Por que a gente deixa de lado os sentimentos que nos aproximam de Deus e voltamos para sentimentos que cada vez nos afastam mais? Isso é uma coisa do ser humano. No verso 18 diz assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Vontade de fazer o bem eu tenho, só que às vezes me falta força. Vontade de amar o meu irmão eu tenho, só que às vezes a minha personalidade não deixa. Só que às vezes os meus traumas não deixam. Às vezes as minhas imoralidades não deixam. Você tem noção que às vezes você está deixando de servir a Deus porque o seu irmão precisa que o seu amor alcance ele e você prefere não amá-lo? Continua com inveja, continua odiando, continua cultivando ranço. Eu fazia isso. Eu não vou mentir e falar assim, não, deixei. Eu, em nome de Jesus, deixarei. Só que até ontem eu tive que orar para deixar de ter esse sentimento. Até ontem eu tive que lutar contra mim mesmo para que eu conseguisse chegar aqui no altar hoje com o coração liberado, para que eu liberasse a pessoa lá no mundo espiritual. Porque a situação já foi não foi resolvida, mas a situação já passou. A pessoa tentou resolver, eu não quis. Eu quis continuar cultivando. E isso estava me atrapalhando. E eu buscando Deus, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E nada, por quê? Eu queria que Deus falasse comigo. Só que a minha essência não é boa. A nossa essência não é boa. Nós somos ruins. Eu já falei isso outra vez. Se nós não fôssemos ruins, aí Jesus não precisava ter morrido na cruz por causa da gente. Sabendo que nossa essência é ruim, o que a gente tem que fazer? Pedir para Deus uma essência boa. Ela não vai vir de graça. Você é um ser humano. Nós somos falhos. Nossa essência não muda se a gente não pede. Nós não vamos amar se não pedimos. Nós não vamos parar de errar, de pecar, de fazer coisas que machucam o coração de Deus se nós não clamarmos. Isso não vem da noite para o dia. Isso não acontece de uma hora para outra. No verso 20, mas se faço o que não quero, já não sou quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Como eu acabei de dizer, o pecado vive em mim. Ele faz com que eu faça coisas que no fundo eu não queria fazer. É as emoções, que vem na terapia sabe. Se você é controlado pela sua emoção, você às vezes faz coisas que você não faria conscientemente por causa daquela emoção. E aí entra os pecados de estimação, né? É o pecado que eu sei que é pecado, mas não quero me arrepender. É o pecado que me afasta de Deus, mas eu não quero me desapegar. O sentimento bom em relação a certo pecado. Você tem um sentimento bom em relação a certo pecado? A certa situação
situação que aconteceu talvez no seu passado, que você não consegue entender o que é o pecado de fato nisso? Você sabe que foi errado. Ah, foi errado o que eu fiz. Mas tá, ok. Deus perdoa. Deus perdoa, porém se você não entender as consequências daquela ação, você está dentro da panela. Você na sua cabeça está protegido do externo, porque você está se tornando, entre aspas, uma pessoa melhor, mas você está sendo fervido, você está engastalhado, você está deixando brechas onde o diabo está tocando na tua vida, porque você sabe que tu é pecado. Mas Gabi, eu não consigo ter arrependimento, eu não consigo ter um sentimento ruim sobre essa situação. Eu entendo. Tinha um pecado específico, o único pecado específico que eu não tinha conseguido entender assim, a parte ruim. Quando eu me lembrava desse pecado, eu ainda me lembrava com felicidade, com prazer, sabe? Eu gostava dessa situação, gostava das conexões que essa situação me trazia. E aí Deus falou claramente comigo: olha, coloca no teu coração que você tem que deixar de gostar. Você tem que olhar para essa situação e ver as consequências que isso te trouxe. Essa situação específica te tirou a criatividade, te tirou a felicidade, te tirou a desenvoltura da vida, te tirou os teus sonhos. Por que você olha com felicidade para isso? Por causa de momentos? Momentos específicos, momentos que passavam. Por que eu não conseguia ver todas as consequências que aquilo tinha me trazido? O afastamento da igreja, o afastamento de mim. Porque eu fui me voltar para mim agora, eu fui voltar a ter sonhos agora. Porque eu continuava nutrindo aquele pecado. Eu continuava olhando para aquele pecado com felicidade, não conseguia ver o peso que aquilo tinha tido na minha vida. E muitas pessoas fazem isso. Eu não estou falando aqui como se eu fosse uma pessoa assim, nossa, libertada de tudo. Não, mas eu estou buscando a libertação. Eu estou buscando em Deus a força para a libertação. Eu estou pedindo para Deus essa força. Essa força não está vindo só de mim, essa força está vindo de Deus. É essa a minha oração. Meu Deus, coloca em mim arrependimento. Eu não me arrependo, mas coloca no meu coração arrependimento. Porque se eu não me arrepender, eu posso ficar 40 anos na igreja e eu não vou crescer espiritualmente. Eu posso morrer na igreja, talvez eu não chegue no céu, por causa de uma situação que eu não quis me desapegar, que essa situação me separava totalmente de Deus. E às vezes a gente faz alguns comportamentos naturais, sabe? E esses comportamentos fazem com que a gente não evolua. Comportamentos do dia a dia. A pastora Cris, ela fala muito sobre isso. É uma coisa que eu tenho que me policiar muito. É uma coisa que, assim, eu luto muito. Terapia de novo, galera. Terapia é boa. Emoção. Às vezes as emoções, elas ultrapassam o limite de até onde elas podem ir. E a gente traz isso para o dia a dia. A gente passa a não ver que aquilo ali está matando a nossa alma. Aquilo ali está fazendo que a gente peque. E é clássico, uma frase clássica: o pecado tem uma consequência. O salário da morte, o salário do pecado é a morte. Só que às vezes não é a morte física. A gente pensa que quando fala morte, você vai falar assim, foi de raça para cima. Não. Não. Às vezes é a morte espiritual. Às vezes você vem para a igreja, vem na intercessão, vem no culto, mas Deus não fala com você, a palavra não toca teu coração, você ora, mas não vai. Teve uma situação que aconteceu no dia do casamento da Claudinha e do Diego. A gente foi lá buscar o bolo, e aí um rapaz passou pela gente assim. Aí o Thiago: ei, você lembra de mim e tal? Aí o cara falou assim: nossa, eu lembro de você. Tá conversando. Você tá onde? Tá indo pra igreja? Tô indo pra igreja. Aí ele olhou assim pro Heitor, olhou pro Pietro, olhou pra mim: você tá indo na igreja, né? E começou a chorar. Do nada. O cara começou a chorar. Eu olhei e falei: gente, será que ele tá meio drogado? O que aconteceu? Chorando? Aí o Thiago falou assim: Gabi, tem uma coisa que a pastora aqui sempre prega, é que às vezes a pessoa não tem força mais
o diabo toma conta da vida da pessoa de um jeito que ela não consegue mais. O cara chorou ali na minha frente, do nada. Era um sol de quê? 1h da tarde, o cara feliz, viu a gente, falou, o Tiago falou, estou na igreja e tal. O cara começou a chorar. É muito triste. A alma daquele cara está morta. O espírito daquele cara está morto. É muito triste você ver que a pessoa quer, mas ela não consegue. Ela quer procurar Deus, mas ela não tem força. E não é uma coisa assim, vamos, não vamos, porque a pessoa ela não consegue. Ela tenta, mas ela não consegue, é mais forte que ela. E muitas vezes é a morte de um relacionamento. Não sempre é uma morte de relacionamento conjugal. Às vezes é a morte de um relacionamento entre amigos. Às vezes é a morte de um relacionamento com teu filho, com teu pai, sabe? Às vezes a gente não consegue ver que a nossa alma, ela está tão morta que a gente não consegue lidar com aquela pessoa por causa da nossa morte espiritual. Não é porque aquela pessoa aqui ou aquela pessoa aqui outra, porque a gente já está morto espiritualmente. Por causa de tanto pecado que Deus vem falando, e você não muda, você continua, você vai nutrindo. O problema é que você nutre aquilo. A gente nutre o pecado, a gente sabe o que é o pecado, que está ali, que está te matando, e a gente nutre. Só que às vezes o Espírito Santo não vai falar com você, olha, me procura enquanto há tempo. Você tem que procurar e acabou. Você tem que pedir para Deus colocar arrependimento no teu coração até que o Espírito Santo fale com você. Não é fácil, não é do dia para a noite. Eu não comecei a pedir ontem para Deus colocar arrependimento no meu coração sobre esse pecado que eu tinha falado. Só que Ele colocou, e agora eu começo a ver as consequências, eu começo a ver o quanto isso me atrasou, o quanto eu poderia estar lá na frente, mas eu estou nem na metade do caminho que era para eu estar. E aí, uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar são os sacrifícios. Quando eu falo sacrifícios, não é matar nada, a não ser nosso ego, é matar o nosso ego. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente mata a alma das pessoas pela forma com que a gente age com elas. A gente mata a felicidade das pessoas pelo jeito que a gente fala com elas. As pessoas não são obrigadas a entender que você está num dia ruim. As pessoas não são obrigadas a entender que você não está feliz por causa de uma certa situação, se você não falou. Ninguém adivinha, ninguém aqui tem uma bola de cristal, olha, ela não está bem. E eu faço isso muito. Eu não consigo, ainda não consigo. Ainda a minha emoção fala mais na frente e eu vou e fecho a minha cara e fico quieta, e o Espírito Santo já me incomodou, muda, porque eu não está tendo tempo mais de ficar levando sentimento, emoção acima da minha palavra, não. Aconteceu uma situação domingo, Dia dos Pais. Na situação X lá, fiquei só ódio. Aí, fui pra casa, pensando naquilo, e cheguei lá em casa, fiz uma oração e pedi perdão para Deus pelo sentimento que eu tive. Só que esse sentimento que eu tive, eu pedi para o Senhor me explicar o que tinha acontecido. E eu entendi que esse sentimento que eu tive é baseado em uma outra situação que eu tenho que resolver. Eu tenho uma pendência muito séria com uma paternidade aí. Vou expor aqui para vocês. Eu tenho uma pendência muito séria. Bom, e aí era Dia dos Pais. E aconteceu uma situação que eu fiquei chateada. E aí a minha emoção falou mais alto, porque não precisava de eu ficar tão chateada com a situação. Só que na hora, eu só fiquei chateada, só o ódio. Fui para casa pedir perdão, acabou. No outro dia eu pedi entendimento para Deus da situação. E aí eu entendi que na realidade era eu que tinha que resolver essa situação minha paternal aí. Porque essa situação está me atrapalhando. Essa situação está pegando no meu calo de um jeito que não está deixando eu evoluir. E aí é o sacrifício.
E aí, se eu não fizer o sacrifício, eu vou continuar dentro da panela. Eu vou continuar me protegendo do externo, mas eu vou estar sendo fervida. Porque eu vou continuar aqui na igreja, vindo, louvando, adorando, só que meu coração vai continuar me prejudicando, porque as minhas emoções nunca vão deixar que eu, de fato, adore a Deus como eu tenho que adorar. É o sacrifício. É o sacrifício de entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que você quer que seja. Aconteceu a situação X, ponto. Aconteceu, ficou chateado, ponto. Acabou. Você tem que entender que as pessoas têm limitações. Às vezes, tal coisa não aconteceu porque você não deixou que acontecesse. Tal amizade não aconteceu porque você impediu. Tal pessoa foi falsa com você porque ela tem um problema que ela precisa se libertar. Você sabe disso. Por que você deixou que ela te atingisse da forma que ela atingiu? Por que você deixou que isso tomasse a proporção que tomou? Esses são os sacrifícios que a gente tem que fazer diariamente. É o sacrifício de levar diante de Deus esse sentimento e falar: meu Deus, eu não posso continuar nutrindo esse sentimento e te adorar, porque as duas coisas não casam, as duas coisas não se batem. Eu não estou aqui vindo falar para vocês têm que ser perfeito e aquilo outro, porque não existe. Tem até... eu acho que é nesse versículo ainda, que fala que enquanto eu vou continuar no verso 23. Mas vejo uma lei diferente, agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquele que na minha mente aprova. Ele me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva à morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor. Deus seja louvado, porque Deus é o Deus da salvação. Deus é o único que pode nos separar disso. Deus é o único que pode fazer com que isso tenha menos peso. Por isso eu falo com vocês, para que vocês levem diante de Deus, para que vocês clamem a Deus, para que vocês busquem a Deus, mesmo sem vontade, mesmo conscientemente não querendo. Porque as nossas emoções não podem tomar conta do nosso ser. Nós engastalhamos porque nós deixamos o nosso coração agir onde não tinha que ter coração, onde era mente. Situação X me atinge, eu não vou deixar me atingir mais, eu vou tirar toda a emoção e vou pro racional. Por que situação X me atinge? Não consigo naturalmente entender, vou para o espiritual. Senhor, por quê? Por que tal coisa me atinge? Por que eu deixo que tal coisa faça tanto mal assim para o meu coração? Romanos 8, do 5 ao 6. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém? Esse texto é muito claro. Esse texto aqui, Romanos Vocês já leram Romanos? Eu nunca tinha lido, não. Gente, leiam, faz bem. Esse texto aqui ele é muito claro. Ele fala que quem tem a mente dominada não vai conseguir.
E a maioria, me arrisco até a dizer que 99%, talvez 99,9% das pessoas viventes nesse mundo têm a mente controlada por sentimentos, emoções, por situações, por N motivos. Esses controles, eles fazem com que nós não consigamos nos aproximar de Deus. Esses controles fazem com que a gente perca a nossa fé, que a gente perca a esperança, que a gente não entenda o problema das coisas. Porque se você for parar para fazer uma análise, o pecado não é ruim. O pecado é bom. Assim como drogas não é ruim, as drogas são boas, porque senão elas não viciavam. Só que, o que as drogas trazem para a vida de uma pessoa? Morte física, morte espiritual, morte de tudo que é jeito, doença, traz tudo de ruim. O pecado é a mesma coisa. A gente pode comparar, fazer uma comparação entre o pecado e as drogas, porque assim, o pecado ele não é ruim, porque se fosse ruim ninguém praticava. E quando não é ruim, a gente tem um apego, né? E é muito difícil a gente desapegar de uma coisa que é boa. É muito difícil a gente conseguir entender que aquela coisa boa, por mais que seja boa, ela não te faz bem. É uma frase interessante, por mais que seja boa, ela não te faz bem. A nossa oração tinha que ser para o Senhor colocar horror ao pecado no nosso coração e trazer luz para as minhas emoções. Muitas vezes nós caímos por emoção. Muitas vezes. É muito difícil. Por isso que a gente tem que orar e pedir a Deus, toca nas minhas emoções, Senhor. Essa situação que eu falei da pessoa que eu tinha que me resolver antes de pregar é também um sacrifício. Por quê? Eu não queria. E eu falei isso para a pastora, eu não quero porque eu estou apegada ao rancho. E aí ela falou assim, Gabriela, esse é o sacrifício. Como é que você vai subir no altar, né? E vai pregar, e vai falar de Deus, e não vai ser para essa pessoa? A pessoa vai estar lá dentro da igreja. Não é para ela? A palavra de Deus não é para ela? Como assim? São sacrifícios da vida que a gente tem que fazer. É o sacrifício, às vezes, até de fazer um jejum. Gente, eu vou fazer um jejum. Que isso? Foi tão pesado que, assim, me deu até fraqueza, tontura, porque eu tinha que entender que aquilo ali era necessário, eu tinha que entender que aquilo ali era preciso e a todo momento eu era uma luta com a minha mente, falou, não, tá tudo bem, entrega logo, vai comer. Falou, não, eu não preciso comer agora, não estou passando fome. Ah, mas você amamenta. Porque eu usei isso em muitos momentos, que eu sabia que era para eu jejuar, e eu não jejuava porque eu amamento. Mas você amamenta. Só que a Pietra, ela já come. A Pietra já toma leite, já come fruta, biscoito, tudo. Eu não jejuava porque eu não queria. E eu usava uma situação do meu cotidiano para justificar uma falha que eu tinha com o Espírito Santo. Porque eu digo que é falha porque o Espírito Santo estava me incomodando para aquilo. Talvez na sua vida não seja uma falha com o Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo não esteja me incomodando para fazer o jejum. Só que o Espírito Santo estava me incomodando, uma foto atrás, faz o jejum, jejua. A Pietra amamenta. A Pietra amamenta. Eu amamento, ela mama, não posso, não dá, não tem como, poxa vida, depois eu faço. E aí eu fui fazer. E era uma luta entre a minha carne e o espírito. Porque eu cheguei a dar tremedeira. Eu cheguei a ficar zonza, assim. Eu paralisei, sentei no sofá sem paralisei e comecei a louvar, porque se eu não louvasse, eu acho que eu ia desmaiar. Isso assim, uma coisa absurda, porque nem sempre eu tomo café da manhã. Eu gosto de um café da manhã, mas
pesado para mim? Por que eu tive tanta dificuldade? Por que eu comecei com aquela tremedeira, com aquela afobação toda? Porque é a luta que a gente vai ter entre o espírito e a carne. É a luta diária. Na nossa vida, desde que a gente aceitou Jesus, não vai ficar mais fácil. A gente acha que a gente no mundo não acontece as coisas que acontecem quando a gente está na igreja, mas acontece, só que você não tem Deus para você culpar. Porque quando a gente entra aqui dentro, a gente fala assim, não, eu sou de Deus, as coisas têm que dar certo, eu tenho que ser promovido no meu trabalho, eu tenho que ter uma família extremamente feliz, eu tenho que ter um salário bom. Só que não, é uma luta. Isso não é porque você aceitou Deus que sua vida vai fazer assim, ó, acabou. Não. Só que quando eu estava lá fora, sua vida estava... E você não estava ligando porque você não tinha um Deus para culpar. Você não tinha que colocar essa responsabilidade em alguém. Só que aí você aceitou Deus e sua vida não mudou magicamente. Como assim? O que está acontecendo? Eu aceitei Deus, por que não mudou? O que está acontecendo? Eu vim para a igreja, eu orei, eu jejuei, mas esse é o sentimento que você nutre. E a sua maldade que você alimenta. E seu ódio contra o seu irmão que está dentro da casa do Senhor, a mesma casa que você nutre todos os dias quando você chega aqui dentro. Sabia que muitas vezes o culto fica pesado por causa das rixas entre os irmãos? E eu só percebi isso com essa palavra. Eu só percebi que eu não posso odiar o meu irmão com essa palavra. Porque muitas vezes a gente ouve, não odeie seu irmão, não odeie seu irmão. Eu até falei isso com a pastora Cris, mas eu me sinto falsa. Aí ela falou assim, mas aí se você não falar para o teu irmão por causa da situação X, você está se colocando no lugar de Deus, porque você está julgando ele. Quem é você para isso? E eu estou num baque. Eu falei, mas eu estou sendo falsa? Não. Você seria falsa sim. Você batesse nas costas dele e falasse, hahaha, legal, hein? Gostei dessa sua atitude, hahaha, legal. E aí você continuasse com ódio dele pelas costas. Isso aí é felicidade. Agora, você amar o teu irmão, orar por ele, ter misericórdia da alma dele, entender as limitações dele, entender que ele não é obrigado a saber que a sua personalidade é X, que a sua personalidade é Y, que você não gosta disso, que você não gosta daquilo, e você não entender isso, você está se colocando no lugar de Deus, porque você está julgando ele. E aí a gente vem para a igreja com o coração fechado e quer louvar a Deus e quer orar e quer que Deus receba a nossa oração e Ele não recebe. A gente não cresce espiritualmente. E eu não estava crescendo por causa disso. Eu estava ali sendo fervida. Eu estava vindo para a igreja, orando, clamando, buscando e estava sendo fervida. Eu estava me protegendo do externo. Não estava bebendo, não estava fumando, não estava drogando, não estava fazendo aquilo do outro, mas estava odiando meu irmão. E aí? É essa parábola. É uma parábola que quando você lê pela primeira vez, você fala o que está acontecendo. Mas quando você vai estudar ela, você entende que é o nosso dia a dia. Deus puniu Israel por causa das atitudes de Israel. Deus não puniu Israel aleatoriamente. Vou punir Israel, paz. Foi. Não. Deus puniu Israel por causa da atitude de Israel. Deus pune a gente por causa das nossas atitudes. Não adianta eu culpar fulano, beltrano, ciclano, sendo que eu faço o mesmo. Não adianta eu ter raiva de todos, sendo que eu sou uma pessoa chata e odiosa. Não adianta. Não adianta, porque você vai estar fazendo um dos maiores pecados, que é julgar o seu irmão. Você não pode julgar ninguém, porque você não é perfeito. E pra gente entender isso, porque é difícil, né? Que até hoje eu não tinha entendido, não. Até hoje eu estava felizona nutrindo ódio. E eu estava de boa, pegada ao ranço. Estava tranquila. Não estava sendo abalada. De jeito nenhum. Ainda falava mal da pessoa. Falava e achava super tranquilo. Só que eu estou dentro da igreja, né?
Eu erro, né? Eu faço várias e várias coisas que Deus não aprova. Quem sou eu para ir lá e colocar o dedo no olho do coleguinha e falar, essa atitude sua não é legal? Porque quantas atitudes minhas são reprovadas? Inúmeras. Quantas vezes eu xingo durante o dia? Porque a gente não leva em consideração essas pequenas coisas. Eu falo 1.500 palavrões. Eu amo todo mundo. Não, pecado mesmo é você matar. Isso que é pecado. Hipocrisia. Porque a gente é hipócrita. E é a nossa oração diária. Tira de mim, meu Deus, toda a hipocrisia. Porque eu preciso te servir. Eu preciso adorar o teu nome. Eu preciso exaltar o teu nome, meu Deus. E eu não consigo exaltar o nome de Deus se na minha casa é um inferno. Se na minha vida pessoal é um inferno. E é um inferno pessoal, que às vezes não é nem o demônio que faz o inferno, é você mesmo que faz o inferno acontecer, nutre aquela situação e ainda chega aqui, coração cheio de ódio, pedindo misericórdia. Nem sempre o inimigo está agindo. Às vezes é você que está deixando o inimigo agir. A gente tem que amadurecer espiritualmente, sabe? A gente fica velho, mas a gente não amadurece. Eu tô com 23 anos e dos 21 aos 23 eu amadureci muita coisa. Muita coisa. Eu tenho cara de criança ainda, comportamento de criança em muitas coisas, mas eu estou buscando amadurecimento espiritual. Eu não amadureci espiritualmente de um dia para o outro. Eu não estou falando, nossa, como estou madura, eu vou cair do pé. Não, ainda estou ali, assim, sabe? Estou ficando ali, estou começando a falar, pessoal, começando uma coisinha pequena, uma coisinha singela, porque não é assim que funciona. E não foi, o amor pelo Espírito Santo foi colocado, Deus colocou no meu coração. Só que a vontade de ser de Deus, de servir a Deus, eu tive que buscar. Eu tive que orar e clamar a Deus. Eu tive que entender o que é servir a Deus. Eu tive que entender que esses pequenos detalhes em amar meu irmão, fazer o bem, não só o bem que os outros veem, mas o bem que Deus recebe, que é perdoar, entender, se colocar no lugar do irmão. Essas coisas são servir a Deus. Não é só eu vir aqui trabalhar. Não é só eu estar lá no Ministério Infantil com as crianças cuidando. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 crianças pequenas. Eu fico o dia todo com eles 2. É minha vida, o dia todo com os 2. E quando a pastora Priscila me chamou, eu era do Ministério Infantil, só que eu ficava com os maiores. E aí ela falou assim, Gabi, tá precisando de gente nos pequenos. Mas você gosta dos grandes, né? Eu falei, pastora Priscila, eu gosto dos grandes, mas eu fico com os pequenos porque não tem problema. Porque eu não estou aqui para escolher, estou aqui para servir a Deus. E não é uma coisa simples, sabe? Porque eu já fico com 2 bebês o dia todo. Aí chega a noite, eu vou ficar com 4 bebês. E às vezes sozinha. Gente, junta Mateuzinho, Davizinho, Heitorzinho e Pietrinha. É 4. Eles são lindos, amores, uns anjos. Mas eles são terríveis. Eles fazem bagunça. Coloca aquela saia de perna pra cima. Se eu fosse falar pra vocês, olha, assim, é o que eu queria. Eu queria muito, muito, muito ficar com bebê. Não era. Mas eu não estou aqui para fazer só o que eu quero fazer. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu amo o ministério. Eu estou falando em nome de Jesus, não me interprete mal. Eu não estou falando que eu não gosto do ministério dos bebezinhos. Eu estou falando que eu já faço isso durante o dia. Sabe? Não é uma coisa assim, nossa, eu não fico com um bebezinho, por exemplo. A Marlúcia, a Karina não tem bebê. Chega à noite, é uma felicidade maior, eu imagino, para elas, né? Porque um monte de bebezinho, Quando eu não tinha bebê e eu era do Ministério dos Bebezinhos, pequenininhos, chegava a hora dos bebês, eu queria ficar com o bebê no colo. Eu queria pegar os neném, a Estherzinha, quando eu era bebezinho, eu queria pegar a Estherzinha no colo, o Miguelzinho,
quando era bebezinho, queria ficar com eles no colo. Hoje em dia, você quer pegar? Toma, vai lá com o tio. E vai embora, fica aí. Entendeu? Mas eu vim aqui para servir a Deus. Eu vim para fazer o que precisa ser feito. Eu não vim para fazer o que eu quero fazer. Porque se a gente for olhar o que a gente quer, a gente não vai fazer nada. Porque a gente é preguiçoso. A essência humana é preguiçosa. A essência humana, ela quer o que favorece. Você vai falar assim, nossa, domingão, solzão, vou ir para a igreja à noite, sendo que eu passei o dia todo na praia? Passei o dia todo na praia, comendo camarão. Cheguei em casa às 5 horas da tarde, tenho que tomar banho. Você toma aquele banho. Aí você vai falar assim, nossa, vou para a igreja? Não quero não. O menino dormiu. Poxa, o menino perdoou o dia todo, gritou, chorou, esperneou, berrou, chegou o picolé caiu e berrou. Aí você volta o picolé, berrou de novo. Aí você vai falar assim, vou para a igreja no domingo, a menina acabou de não me deu paz. Vou acordar o menino para ir para a igreja? Vai. Sabe por quê? Porque você precisa servir a Deus. E servir a Deus não é o que a gente quer, é o que precisa ser feito. Porque se a gente não vir para cá, nosso coração vai se encher de coisa ruim. Porque nosso coração já tem essa essência. Não é fácil. Eu estou falando por experiência própria. Quando a gente passa os domingos aí na praia, é um sacrifício. Não me interprete mal de novo, não que para cada Deus seja um sacrifício, mas um domingo, imagina, você está cansada ali. É um sacrifício. A pastora Cris, vocês acham que ela queria pregar todo o culto? Vocês acham que não é cansativo para ela? Mas ela está pregando porque ela está servindo a Deus. Ela está servindo a carne dela. Vocês acham que quando eu estava ali eu não estava extremamente nervosa? Jesus, eu vou pegar isso, eu falar mesmo, se eu falar pouco, e se eu não conseguir, venci minha carne e vim pregar a palavra de Deus, porque foi para isso que Deus me criou. Não sei se é para pregar a palavra dele, não sei se é para louvar, não sei se é para ministrar, não sei se é para... Eu não sei para que Deus me criou, mas eu sei que Deus me criou para servir. Eu não sei aonde, mas que eu tenho que servir, eu tenho, isso eu já sei. Desde o meu nascimento, Deus cuidou de mim. Desde pequenininha, Deus cuidou de mim. Então agora está na minha hora de servir. Chegou a hora de servir a Deus. E eu não estou buscando coisas bonitas, sabe? Porque às vezes a gente quer coisa bonita. É lindo louvar. E se você não tem voz? Você quer louvar? Ah, mas eu vou pedir para Deus. Se Deus te der, tudo bem. Mas às vezes Deus não dá. Aí você não vai servir? Ah, mas eu não quero ficar com esse pequenininho. Tá, mas e aí? Não vai servir? Ah, mas eu não quero limpar a igreja, não. Tá, mas e aí? Você vai ficar fazendo o quê? Não vai servir? Não vai fazer nada? Não vai servir a Deus que te sustentou até aqui? Não vai dar para Ele o que é dele? Seu dízimo, sua oferta? Com o coração limpo? Sem peso? Como se você estivesse fazendo um favor para Deus, servindo Ele. Você não está fazendo favor nenhum, eu não estou fazendo favor nenhum. Eu estou servindo a Deus. Eu procurei servir a Deus. Procurei amar a Deus. E esse amor, essa serventia, ela não vem do dia para a noite. Eu busquei, eu orei, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou indo atrás da palavra. Amém? João, 1 João 1, do 8 ao 9. Diz assim: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade.